Existindo quórum legal, invocando a proteção de Deus, declaro aberta a 6ª reunião ordinária da Comissão de Relacionamento Institucional das Relações Internacionais e do Mercosul. Inicio cumprimentando os senhores deputados, o nosso ex-presidente da comissão e próximo aniversariante aqui da Assembleia Legislativa, Fernando Crelli. Já vamos aproveitar para desejar saúde e felicidades. Deputado Márcio Massado, que substitui a deputada Ana Campanholo, deputado Fabiano da Luz, deputado Altair Silva, deputado Matheus Cadorim e o nosso convidado Renato Lacerda e os amigos do governo que o acompanham. Inicialmente, o deputado Neudi Sareta, desculpa, meu vice-presidente, deputado Neudi Sareta online, desculpa o agafe. Ok, um abraço. Não coloco inicialmente em discussão a ata da 5ª reunião ordinária que foi anteriormente enviada aos parlamentares. Em discussão. Márcio Machado não vai discutir, Márcio? Em votação, aprovada. Então, antes da gente entrar na ordem do dia, gostaria de colocar um requerimento de minha autoria que convida o senhor Anderson Anthony Lismayer, diretor de Indústria da Secretaria da Indústria e Comércio do Estado de Santa Catarina, para que, em data a ser definida consensualmente com os demais membros dessa comissão, compareça, a fim de explanar sobre o desenvolvimento de estudo estratégico em conjunto com a Assembleia Legislativa e a Secretaria de Indústria e Comércio, visando a criação dos novos hubs de indústria, comércio e serviços de empresas catarinenses em países de interesse de comércio e serviços de empresas catarinenses em países de interesse de exportação. A iniciativa tem como objetivo a criação de polos catarinenses em países como Argentina, Paraguai, Uruguai, Chile, Bolívia, Equador e demais. Em discussão, em votação, aprovado. Então, agora a gente passa à nossa ordem do dia. Nós recebemos aqui o senhor Renato Lacerda, diretor da SCPAR Invest SC, para expor as novas estratégias de negócios da referida empresa, direcionadas à captação de investimentos estrangeiros para Santa Catarina, seja através de parcerias público-privadas no setor de infraestrutura ou por meio de investimentos diretos no setor produtivo do Estado, além de fortalecer as relações com os países do Mercosul. Então, por favor, senhor Renato. Boa tarde, presidente, senhores deputados. Obrigado mais uma vez pelo convite, pelo espaço, né? Queria registrar que estou acompanhado aqui pelo diretor de Assuntos Jurídicos e Regulatórios, doutor Gerson, e pelo Maurício, que é diretor de PPPs e concessões, e pelo Ari, que trabalha na diretoria recém-criada de atração de investimentos lá da SCPAR. Dizer que o diretor de atração de investimentos é o Rodrigo Prisco, ele não pôde estar aqui presente justamente porque ele está com uma delegação da União Europeia num evento organizado pela FAPESC na área de tecnologia. Então, ele está nos representando lá nesse evento, mas pediu para justificar e, de qualquer maneira, segue à disposição sempre que essa casa assim precisar. Eu preparei uma breve apresentação e peço, Vênia, para apresentá-la. Vou fazer de uma forma acelerada para ser produtivo, mas eu acho importante, senhor presidente e deputados, que a gente possa só resgatar um pouco dessa transição que a SCPAR está passando, né? Então, se puder botar isso. Então, acho que eu vou virar para cá que eu consigo acompanhar. Então, a SCPAR ela já tem no seu DNA a parte de atração de investimentos, a participação do Estado em investimentos estratégicos e as parcerias público-privadas como uma forma também de atrair investimento em infraestrutura, como já foi adiantado aqui na leitura, né, da pauta do dia. No passado mais recente, o programa de parcerias e investimentos na área de PPPs e concessões, ele foi aos poucos migrando da SCPAR e passou para a Secretaria da Fazenda, que então é o gestor, né, do programa PPI. O governador Jorginho, ele através de diversas oportunidades que a gente foi demonstrando como funcionam outros estados, ele entendeu um pouco mais sobre como essas atividades de atração de investimento PPP são estratégicas, né, e permitem que o Estado tenha um resultado melhor com o uso
né, de uma estrutura independente, não independente, mas digamos, uma estrutura autônoma para fazer a execução dessas tarefas e desses processos, do que a administração direta, como a Secretaria da Fazenda, por exemplo, ter uma dificuldade, né, institucional, até, eu diria, talvez até legal, em prestar alguns atendimentos ao investidor privado enquanto ele não localizado em Santa Catarina. Então, pode ir avançando, por favor? Eu vou fazer um breve, né, uma retomada. Pode ir, por favor. Essa frase aqui, atribuída ao governador Luiz Henrique da Silveira, ela norteou, digamos assim, o desenvolvimento de Santa Catarina econômico nos últimos 10, 15 anos. Então, essa palestra eu tive chance de apresentar na Expo Gestão ontem, lá em Joinville, né, que é um evento bastante grande. Eu tratei esse cenário para mostrar que Santa Catarina já fez a sua parte para fazer um arcabouço, estruturar um arcabouço que permitia a atração de investimentos, e a gente, ao longo dos anos, vem colhendo então, os frutos dessa legislação, desse arcabouço, né? É o que nós chamamos aqui de atração de investimentos reativa. Então, Santa Catarina naturalmente atrai investimentos porque nós temos, né, a estrutura logística que os senhores conhecem, 5 portos, 21 aeroportos, a rodovia que interliga, mão de obra qualificada, somos o estado mais seguro do Brasil. Então, isso tudo já criou um cenário que Santa Catarina acaba sendo um destino natural das empresas que olham para o Brasil primeiro, depois para a região sul, né? Então, aqui eu resgato, né, que talvez como consequência de toda essa legislação veio o Porto de Navegantes, a reconstrução do Porto de Itajaí, o Porto de Itapuá, e quando, então, em 2011, Santa Catarina, o governo do estado reassumiu a gestão de Imbituba, e a BMW, que foi um marco quando nós atraímos a empresa para cá, apesar de não termos esse processo da atração e do atendimento aos investidores bem estruturado dentro do governo. Eu já estava nessa época ali, né, só para contextualizar mais uma vez, eu sou funcionário de carreira da Secretaria da Fazenda, já estou há 28 anos no Estado, trabalho com atração de investimentos pelo menos desde 2010, 11 ali. No último governo eu estava no Tribunal Administrativo Tributário e, a convite do secretário Cleverson, do governador Jorginho, eu vim para a Secretaria da Fazenda para assumir uma diretoria, por favor, uma diretoria que cuida da parte de PPP, já cuidava, e o secretário Cleverson entendeu que a gente deveria puxar para a Secretaria da Fazenda, por já ter o controle e a gestão desses programas de incentivo fiscal, também a atividade de atração de investimentos. Então, no ano passado inteiro, trabalhamos ali, né, trabalhando com atração de investimentos em infra e de atração de investimentos diretos, e mais as operações de crédito, que também o Estado, querendo efetivamente exercer, né, a sua função, e com a obra pública ele acaba recorrendo a financiamentos, né? O Banco Mundial, por exemplo, Estrada Boa fica como exemplo, foi uma operação que foi estruturada lá dentro da diretoria, né? Então, não deixa de ser investimento, só que, em vez de ser um terceiro privado, ele é um investimento feito pelo Estado com operação de crédito. Então, dito isso, nós finalizamos o ano passado com uma carteira de 7,5 bilhões de investimentos mapeados, né? São negociações ou projetos em andamento, projetos de estruturação, empresas em negociação com o Estado. Chegamos a 7,5 bilhões, fruto um pouco desse quadro que está aí agora, que foi conquistado ao longo dos anos. Então, nós somos o estado mais seguro do Brasil, o segundo estado mais competitivo do Brasil, pelo menos há 6 anos, né? Mas entendemos que não bastava, então, a gente se acomodar nessa posição e a gente passar, então, para um trabalho. Eu vou pedir para a Paula para a gente ser mais objetivo, são todos os índices que a gente já conhece, né? Pode ir, por favor. Independente de a gente já ter conquistado essa posição até aqui, a gente precisa trabalhar de uma forma proativa na atração de investimentos. E aí a gente entra nesse cenário provocado pelo secretário Cleverson, quando ele fez o PAFIS, que foi apresentado aqui nessa casa, né, em busca de novas receitas. Já era previsto no PAFISC a necessidade de buscar novas receitas e atrair investimentos. E um desses pontos, então, era a criação de um grupo de trabalho para estruturar, organizar as atividades de todas as secretarias nessa atividade de atração de investimentos. A gente começou a conduzir isso lá, né, e chegamos, então, a propor o modelo que hoje a gente tem desenhado. Então, investimentos no sentido mais amplo, a gente fala em infraestrutura e atração de investimentos, e trouxemos, então, para o governador a ideia de aproveitar esse CEPAR para incorporar essa atividade. Tivemos ajuda do BID para fazer esse diagnóstico, né? Nós fizemos um convênio de cooperação, o BID, Banco Interamericano de Desenvolvimento, tem um relacionamento global e nos permitiu conhecer as melhores experiências para a gente trazer para cá.
Aqui nesse mapa mostra que os estados que mais atraem investimento estrangeiro direto são aqueles que têm uma estrutura organizada para fazer essa função. Tanto agências de atração de investimento, como agências ou órgãos ou empresas ou secretarias exclusivas para a estruturação de PPPs. Então, nós, fazendo esse trabalho, nós aprofundamos um pouco nesses três, né, que percebe ali que São Paulo, por exemplo, tem a Invest São Paulo fazendo atração de investimentos e a Companhia de Parceria Companhia Paulista de Parcerias, que faz a estruturação das PPPs. E o Estado de São Paulo, Cidade de São Paulo, Município do Rio e vários outros. Descendo no modelo de São Paulo, pode ir, por favor, e vou acelerar um pouquinho. Esse aqui é o secretário de parcerias. O governador Tarcísio criou uma secretaria exclusiva para parcerias, né? E a estrutura dele, então, Pode ir, por favor. Aqui demonstra que a gente tinha uma estrutura parecida com ele, embora sejamos um estado menor. A Secretaria de Fazenda lá, ela fica acima das políticas executadas pela Secretaria Executiva de Parcerias, em apoio com a Secretaria de Desenvolvimento e a Infraestrutura, porque os investimentos do Estado de São Paulo são grande parte em infraestrutura, e o apoio da Invest São Paulo na atração de investimentos e a Companhia Paulista de Parcerias para fazer a parte de modelagem de PPPs. A gente tem aqui uma estrutura parecida, que é o governo aqui, Secretaria da Fazenda fazendo essa parte estratégica, e a SCPAR já como a empresa com a capacidade e o conhecimento para fazer a estruturação. E a Invest SC, esse grupo que a gente já tem há 10 anos operando aqui em Santa Catarina, que é um grupo informal das áreas que envolvem a Secretaria da Fazenda. Ali tem a Secretaria de Indústria e Comércio, foi citado aqui, o diretor Anthony faz parte do nosso grupo, Ciência e Tecnologia, Administração, a Internacional, a Infraestrutura e Meio Ambiente. Esse grupo já trabalha junto e troca ideias e organiza ações nessas atividades de atendimento. Porque a gente não consegue dizer para a empresa, olha, empresa, você tem que vir aqui bater na porta da Secretaria da Fazenda, ou você só pode bater na porta da SCPAR. É natural que o investimento chegue numa região, ele chegue a um prefeito, ele chegue a um deputado da região, ou ele vai bater a porta da Fiesc, ou ele já tem um parceiro comercial aqui em Santa Catarina, ele é uma indústria, por exemplo, da China, que exporta para cá, tem um distribuidor local, e é normal que esse distribuidor local use os seus canais para acessar o governo do Estado, para entender a infraestrutura do Estado, entender incentivos fiscais. E, então, o que nós propusemos ao governador é que nós possamos coordenar esse trabalho lá na SCPAR. Então, contando com a ajuda do BID, a gente fez os diagnósticos e propôs a ideia. Pode ir em frente. Aqui só um mapa que mostra que Santa Catarina, apesar de ser o segundo estado mais competitivo do Brasil, ele é apenas o 10º em termos de receber investimentos estrangeiros, né? Então, isso só demonstra que a gente tinha um gap para correr atrás. Os números que o BID nos ajudou a compilar, para cada $1 gasto, investido, eu diria, né, na promoção de investimento, na atração de investimento, gera $189 em fluxo de investimento direto. Cada $78 investido na promoção de investimento gera um emprego. E para cada 1% de incremento no emprego, você gera 0,95% de aumento de ICMS. Então, é uma cascata que pode ser iniciada com o investimento do Estado nessa atividade de atração de investimentos. Então, a Fiesc, que estava nessa semana que nós fizemos de imersão com o BID, trouxe outros estudos do Observatório da Indústria, que eu acho que os senhores conhecem. A cada 1 milhão de investimento que Santa Catarina atrair, consegue gerar 2,2 bilhões de negócios, 1,1 milhão de crescimento no PIB, 44 mil de crescimento de arrecadação e gera 19 empregos. Isso tudo posto, parece bem claro que essa atividade ela é estratégica. Então, conhecemos como funcionam as agências de atração de investimento. Esse material é um material do Banco Mundial. A atração de investimentos não é uma atividade empírica, existe ciência, metodologia, né? É um trabalho planejado para se fazer, então envolve desde a construção da imagem do Estado, que é o nosso caso, a busca pelo investimento, né, proativa nos setores estratégicos que o Estado entender, né, ou seja, o Estado define a estratégia e a agência ela vai promover as ações para alcançar. Tem toda uma questão de facilitação, a chegada da empresa, um atendimento, ajudar a localizar o melhor local, a cadeia produtiva, onde é que tem a mão de obra que ela precisa, né, o custo da área, enfim, e todo um atendimento pós-venda para a empresa que vem, e isso vale muito para as empresas estrangeiras que têm essa dificuldade em entender como funciona. Imagina a nossa legislação tributária aqui para uma empresa que não conhece nada, é óbvio que ela vai contratar uma consultoria, mas o apoio do Estado de perto ali dá uma segurança para ela na hora de decidir por Santa Catarina.
Então, aqui só uma noção para os senhores. São agências, a quantidade de agências que são agências globais. Algumas são de países, algumas são de províncias ou estados, algumas são de cidades. E essas agências se agrupam uma associação mundial, que é aquela, o AIPA, que está ali em cima. Então, hoje existe registro de pelo menos 10 mil agências de atração de investimentos, seja nacionais, subnacionais, inclusive nível local, né? E essa nomenclatura Invest é uma nomenclatura um pouco... Ela é global, ela é bem conhecida. Quando você tem Invest Tóquio, Invest Lisboa, Invest Nova York e tantas outras que usam essa nomenclatura, a gente acabou, então, olhando para o Brasil e percebe que a gente estava ficando para trás. Invest Paraná, Invest Minas, Invest São Paulo são agências que já estão atuando há alguns anos, né? Com orçamentos generosos, vamos dizer assim, né? E uma atividade proativa bastante arrojada, né? Então, só para citar aqui, né, os senhores que foram para a Coreia tiveram lá na LG, né, e a LG nós já vínhamos atendendo na Secretaria da Fazenda há pelo menos 2 anos. Já tínhamos feito reuniões, feito a questão dos atendimentos em relação à parte tributária. Depois, quando a empresa veio para cá, nós marcamos uma reunião com eles em Itapuá, íamos levar no porto, né, de Itapuá, acabou havendo uma reunião paralela, eles conheceram alguns fornecedores locais de serviço logístico, levamos a garuva, vimos área, deixamos a conversa bem encaminhada, estávamos em disputa com mais 2 estados, depois soubemos que Minas tinha sido eliminado, ficou entre nós e o Paraná. E fazendo esse atendimento, recebemos, então, a notícia de que havíamos perdido esse projeto, né? A Prefeitura de Fazenda Rio Grande, numa ação integrada pela Invest Paraná, que é uma agência que a gente concorre em última instância, mas a gente acaba trocando bastante experiência, porque a primeira coisa que a gente precisa é que a indústria coreana, ou chinesa, ou indiana olhe para o Brasil, né, como um concorrente ao México, né, porque no processo de nearshoring, essas empresas estão buscando estar mais perto do mercado consumidor americano em função das dificuldades que a China está tendo para exportar diretamente para os Estados Unidos. Então, hoje, nós disputamos com o México. Em algumas linhas de produção, a gente disputa com o Paraguai, por exemplo. Agora, olhou para o Brasil, a gente já começa a cooperar menos e passa a ser uma disputa, né? Então, a Invest Paraná pegou o governador Ratinho, vocês souberam, foi lá, então, bateu lá na porta na Coreia. Não sei se foi o fator determinante, né? Na parte tributária, nós não perdemos, né? Isso a gente já sabe, que a gente perdeu por outros fatores que não a parte tributária, mas fizemos um trabalho que durou e, assim, nem todos os leads, né? Nem todas as iniciativas vão converter em frutos, mas teríamos mais sucesso se nós tivéssemos, então, a agência estruturada, e, com isso, então, o governador me deu esse voto de confiança. Em janeiro, eu assumi a SCEPAR e, com muito cuidado, né, o Dr. Gerson já estava lá como diretor jurídico, nos ajudou a conduzir esse processo, passar por Assembleia Geral, fazer conselho de administração, reestruturar a companhia com calma, seus estatutos, seus regimentos. Criamos as 2 diretorias de área finalística. A SCEPAR, hoje, é acionista, né, integral dos portos de São Francisco do Sul e de Imbituba, né, ela é a holding, mas os portos tem a sua diretoria, a sua gestão, os seus conselhos, né? Então, as suas assembleias de acionistas. Então, eles têm autonomia na sua gestão e a SCEPAR poderia, então, aos poucos, ir se desligando dessa atividade de gestão portuária, mas fazer a supervisão como acionista. Obviamente, tem assento nos conselhos e administra como ativo do Estado, assim como nós temos participação no Sapiens também, que é uma participação acionária que não nos coloca na gestão. Podemos focar, então, nessas 2 atividades. Foi criada a diretoria de PPPs e concessões e diretoria de atração de investimentos, né? A SCEPAR vai continuar se chamando no seu nome social, então, nome empresarial, SC Participações e Parcerias. Invest Santa Catarina seria, então, o nome fantasia, exatamente como ocorre nos outros estados, né? Então, para acelerar um pouco e ir para o fim, esse é o modelo que foi feito, né? Juntamos os programas, juntamos a estrutura e convertemos, então, na Invest Santa Catarina. Estamos começando agora, né, a nos organizar. Agora que já está a diretoria posta, os cargos ocupados, Maurício é de carreira, eu sou de carreira da Fazenda, o Dr. Gerson é de carreira da Procuradoria, estamos ali dando o nosso melhor para dar à empresa uma solidez, né, para passar uma segurança para o governador e para os empresários que nos procurarem, né? Então, já nasce, então, a empresa com algum histórico para a gente poder trabalhar. Vamos, então, o nosso desafio, fazer uma agenda proativa de atração de investimentos. Já nos colocamos à disposição dessa casa para estar articulando operações ou iniciativas que a gente possa estar colaborando, não só
nós convidando a comissão e os deputados que tenham interesse em participar das nossas ações e nos colocando à disposição para auxiliar essa casa no que for necessário. Eu integrei, acho que só para ver se ficou alguma coisa faltando, pode dar uma avançadinha, mas acho que aqui. Isso. Aí aqui, antes de eu falar da parte de PPPs, queria dizer que eu integrei a comitiva do governador que foi aos Emirados, né? Fizemos lá vários contatos com fundos de investimentos, participamos daquela missão. Eu acho que ali, como era bem no início, eu estava com 2 meses ainda à frente ali, mas já deu para mostrar que nós temos um potencial bem grande. Estamos indo... tive a oportunidade de representar o governo de Santa Catarina em Nova York, na Brasil Week, lá, e fazer uma palestra sobre o Estado também, falando das nossas vantagens competitivas. Na próxima semana, daqui a 2 semanas, nós vamos acompanhar a senhora vice-governadora na missão que ela vai ao Uruguai. Essa missão, ela, na verdade, ela foi desenhada por nós, porque nós temos, nessa área de PPPs, eu vou pedir 2 minutos só para falar um pouco dela, porque na área de atração de investimentos eu só ia complementar dizendo que nós estamos atendendo, né, empresas da Coreia, né, ainda temos empresas na nossa carteira, nós temos empresas da China, nós temos empresas da União Europeia, nós temos algumas nacionais, em alguns casos, né, até uma dificuldade que talvez a gente tenha na administração direta, lá nós não temos, porque nós somos empresa, fazemos um termo de confidencialidade e a empresa passa a abrir para nós informações que às vezes são sensíveis para o mercado, opera CVM, tem matriz lá enfim, no país dela de origem, e a gente consegue, então, fazer essa gestão com algum cuidado. Temos várias empresas, vários leads em andamento. Nossa carteira de atração de investimentos hoje ela já passa de 20 bilhões, só de investimentos diretos, assim, de empresas, não a área de infraestrutura. 20 bilhões considerando investimentos que nós já temos, investimentos que nós estamos trabalhando para manter, porque existe essa possibilidade sempre de mobilidade, né, de uma indústria se mudar para onde ela achar que tenha mais vantagens, né? Então, e também projetos de expansão de quem já está em Santa Catarina. Ok. Na área de PPPs, essa missão do Uruguai, que eu vou rapidamente mencionar, e eu queria mencionar aqui essa carteira nossa de PPPs, porque também essa casa fez uma missão sobre educação, na questão da segurança das escolas. Eu não sei se foi para os Estados Unidos, ou enfim, não. Foi para Washington, né? Isso. Então, nós temos lá na nossa carteira, e aí eu vou botar essa tela aqui, peço desculpas pelas letras pequenas, mas eu, pelo menos, não vou enxergar, mas eu sei quase todos de cor. Nós temos vários projetos de PPP e alguns deles atraem o olhar do estrangeiro em relação a investimentos, né? E temos aqui, no caso, recém entrou naquela coluna da pré-análise, por exemplo, a questão da estrutura escolar. Então, a PPP escolar ela entra no nosso radar. O Uruguai foi um dos primeiros países da América Latina a fazer esse modelo. Então, as escolas lá eles têm as creches, escolas de ensino fundamental e também 5 ou 6 politécnicas, que seria ensino médio, mais ginásio deportivo, tudo isso rodando por PPP. Então, quer dizer, o privado ele ajuda a construir, faz a manutenção, opera e, depois de 30 anos, devolve o ativo intacto como novo. O Estado se preocupa com o quê? A atividade pedagógica, né? A parte do plano político-pedagógico, as estratégias de educação ficam com o Estado. Então, lá no Uruguai, nós vamos visitar lá o Departamento Nacional de Educação e algumas unidades. E nessa missão também nós vamos visitar, lá no Uruguai, são 11 ou 12 zonas francas, a grande maioria também são operadores privados, né? Então, a gente, como está trabalhando também no projeto da ZPE de Imbituba, vai ali colher subsídios do que a gente pode trazer. Então, eu cito esses 2 exemplos só para encerrar aqui, dizendo que a experiência internacional ela é muito importante, né? Primeiro, para a gente poder fazer o que de melhor já existe, né? Não precisamos reinventar tudo. Então, nesse sentido, nós vamos integrar essa missão, que também vai visitar a Central de Distribuição de Alimentos do Uruguai, que também é considerada uma referência, e como o governo do Estado já começa a pensar em resolver um problema da SEASA daqui da região da Grande Florianópolis, que ela está cercada por um crescimento na região ali, sufocada, com limitação de horários, por exemplo, para trânsito de caminhão, que praticamente atrapalha, não digo inviabiliza ainda, mas atrapalha bastante o funcionamento da SEASA. Também lá tem uma referência que nós vamos copiar, né? Enfim, já então encerrando, né? Dizer que a gente fica à disposição para tirar dúvidas. O que nós queríamos é que a SCEPAR
agora Investe Santa Catarina, fosse vista como um parceiro, né, dessa casa, e vamos construir, né, uma nova reputação para a SCPAR dentro dessas novas atividades, que nada mais são do que o resgate da vocação original da companhia. Então, acho que era isso. Não sei se puder só chegar na última tela. Isso. Muito obrigado. Fico à disposição para dúvidas e o que precisar. Senhor Lacerda, doutor Gerson, o Maurício, o nosso eterno prefeito Ari, vocês gostariam de fazer alguma colocação? Não? Então, nós temos algum deputado? Deputado Fernando, por favor. Presidente, eu fico muito feliz com a vinda do Renato Lacerda aqui na comissão, ainda acompanhado pelo Maurício, e por esses dois craques que eu tenho grande admiração, que é o Ari e o Gerson, né? Por onde passaram, sempre fizeram um grande trabalho. Então, você está com um timaço. E confesso, Renato, que na última gestão, na última legislatura, eu senti muita falta disso para o estado de Santa Catarina, principalmente investimentos de fora vindo para Santa Catarina. Nós que, historicamente, né, Ari, estávamos acostumados a grandes empresas vir para cá, tínhamos no governador do estado, Luiz Henrique, um articulador, única escola do Balé Bolshoi fora da Rússia, está em Joinville, em Santa Catarina, através de articulação, através do seu governo, a vinda da BMW, Vega e tantas outras empresas. E eu sentia muita falta disso, desse trabalho de articulação. Quando iniciou essa gestão, nós temos aí a Secretaria de Articulação Internacional, mas ela ainda muito limitada. Ela não estava conseguindo avançar e chegar onde realmente a gente precisa para trazer esses investimentos. Quando você entrou em contato conosco, ali eu vi realmente abrir uma lacuna gigantesca para um futuro promissor para Santa Catarina, principalmente nesse pensamento de investimentos, dinheiro de fora, novas empresas, recursos de fora, e o governo com uma cartilha boa de apresentação do Estado e principalmente de incentivos para trazer essas empresas de fora. A gente esteve na Coreia agora, faz 3 semanas, um mês atrás, no máximo, e realmente Santa Catarina ainda é carente numa situação que não é uma culpa desse governo, porque esse governo está tentando reestruturar e reequilibrar isso. Que ficou muito claro para a gente, o deputado Márcio estava junto, que nós perdemos a LG ali na região de Garuva, justamente porque nós temos uma SC 416 muito limitada, o acesso ao porto de Itapoá. O porto de Itapoá está com investimento alto agora, o calado será aumentado, e teremos aí navios de grande porte, de 400 metros, coisa que até então só Santos, né, recebia. O Porto de Itapoá vai começar a receber com parceria ali no Complexo Babitonga, mas a dificuldade se deu pela logística, pela mobilidade, pela SC, pela qualificação da infraestrutura de Santa Catarina. E lá na LG ficou muito claro para a gente, inclusive na embaixada e algumas visitas que a gente fez, foi com que a LG foi para o Paraná por causa da infraestrutura. Então, Santa Catarina está caminhando através disso, através de financiamentos, inclusive internacionais, para a gente poder reestruturar as nossas rodovias. Se nós não avançarmos nisso, você terá muita dificuldade de conseguir atrair novos investimentos para cá. Mas o governo já entendeu isso, inclusive na apresentação do Estrada Boa, de alguns programas aí de requalificação e principalmente de obras de grande porte em Santa Catarina. Então, conte conosco, conte com o parlamento para que a gente possa te auxiliar, ajudar a auxiliar a vender o Estado de Santa Catarina mundo afora, porque, através do papel do parlamento também, com certeza, vai te ajudar muito quando você for vender o nosso Estado. Então, isso que a gente sentia, essa carência, e essa aproximação hoje, quero agradecer ao presidente Carlos Humberto por trazer essa pauta para a comissão e, principalmente, trazer o Renato aqui para fazer essa apresentação para a gente. Obrigado, Fernando. O senhor quer tecer algum comentário? Pode ficar à vontade. Eu gostaria, assim, só por uma questão de deixar bem claro aqui, né? A SCPAR e a Investe Santa Catarina, na verdade, nós vamos atuar junto com todas as secretarias. E já vínhamos trabalhando assim, né? Então, a Secretaria de Assuntos Internacionais é uma secretaria executiva. Eu entendo que tem as suas dificuldades, mas é o órgão oficial do Estado que faz toda a relação para a diplomacia.
que é a questão dos consulados, embaixadores, os atendimentos, recepção, todo institucional e também a atração de investimentos. Assim como a Secretaria da Indústria, Comércio e Serviços, né, o diretor Anthony, ele faz toda a atividade dele ligada à política estratégica, né, para desenvolvimento da indústria, mas também faz a atração de investimentos. Nós queremos ser o canal da sinergia entre todos os órgãos e nos colocamos à disposição para ser um canal porque a gente consegue, eventualmente, a questão é meio ambiente, podemos acionar a Secretaria ou o IMA, a área internacional ou a indústria, queremos apenas ser, como dizem, o algodão entre os cristais, né? Nós nos colocamos nesse papel, mas a Secretaria de Articulação Internacional tem o seu papel muito relevante no governo, né? Só queria para registrar, né? Obrigado. Mais algum deputado? Então, presidente Lacerda, Renato Lacerda, eu agradeço a participação do senhor. Nós colocamos a Comissão de Relacionamento Internacional da Assembleia Legislativa ao seu dispor, ao dispor do governo, é do interesse dessa comissão e desse parlamento. Já demonstramos isso pela agilidade da aprovação da reforma administrativa, do PAFISC e de toda a parceria que a Assembleia Legislativa tem tido com o governo do Estado, acreditando nas propostas, acreditando na inovação, acreditando na atratividade de novos investimentos. O deputado Fernando foi muito claro aqui, e é um assunto que é recorrente na Assembleia Legislativa, seja nas comissões, seja no plenário, seja na conversa entre os deputados, que é a urgente melhoria da nossa infraestrutura, para que a gente não seja penalizado no futuro pela falta dos investimentos ou pela perca, daqui a pouco, de pessoas que aqui estão investindo hoje e que podem, num estalar de dedos, investir em outros locais. Então, conte com a parceria dessa Assembleia Legislativa, que é parceira do governo, para toda e qualquer ação, missão que o senhor for fazer, internacional, se eu quiser que algum membro dessa comissão lhe acompanhe, quiser trazer aqui no parlamento pessoas que queiram investir em Santa Catarina, que tenham ideias, que queiram ver que o parlamento é parceiro do governo nessa questão, fique à vontade. Deputado Matheus, por favor. Presidente Renato, nós, no início do mandato, fizemos uma indicação para o governo com a sugestão de que houvesse um centro unificado de centros comerciais internacionais aqui em Santa Catarina, e, obviamente, a escolha seria aqui em Florianópolis. A ideia era juntar câmaras de comércio, embaixadas ou consulados, embaixadas não, mas consulados, representações consulares, num mesmo local, como se fosse um grande espaço internacional de negociação, e aí havia a possibilidade, inclusive, do governo financiar isso com a reciprocidade de que aquele órgão, né, aquele país que ali estivesse instalado, teria que trazer de forma compensatória X milhões de investimentos para o Estado, né? Isso, a SCPAR está participando desse processo? Tem conhecimento desse projeto? Não, esse projeto é do ano passado, então a gente não está participando dele ainda efetivamente, mas nós temos conhecimento desses estudos e a proposta era fazer lá no Sapiens Park, né, uma área em que todos os consulados se instalassem lá. Foram ouvidos vários consulados e esse assunto, quando nós conversamos sobre ele semana passada, ainda não há um consenso entre os próprios consulados. Então, o governo do Estado ele tem intenção de avançar com esse assunto, né? Depende de todos os outros players envolvidos, né? E para nós seria importante, porque, primeiro, pela projeção que teríamos na capital em ter esse espaço, e também pela reciprocidade de estarmos tendo acesso a outras instalações em outros países até, que é um modelo um pouco parecido com o que a Invest Paraná e a Invest São Paulo fazem. Eles têm parceiros fora. Então, a Invest Paraná, por exemplo, acho que ela tem 9 escritórios fora do Brasil, sem nenhum custo, porque são parceiros que ele formou, um parceiro na África do Sul, um no Canadá, um em Boston, um em Los Angeles, e aí, com isso, ele tem alguém lá no exterior para falar do Paraná, né? Sem custo nenhum. E quando aquela pessoa trouxe o investimento para cá, desligou, obrigado. E então, assim, essa ideia da internacionalização dos nossos braços poderia passar por esse projeto, que ele é conduzido pela Secretaria de Assuntos Internacionais, por ser uma questão paradiplomática. E que, desculpa interromper o senhor, mas o que está acontecendo? É vontade do governo, como disse aqui o senhor Renato, não depende só do governo, depende dos outros também quererem, dos outros envolvidos, né? Mas pelo que eu tenho participado de conversas, inclusive nessa comissão, é de vontade do governo. O ex-secretário Juliano veio aqui já apresentar a ideia em outra
ocasião, né, e o governo tem avançado. Eu lembro aqui, acredito que o Matheus, o Renato e o Márcio, deputados, né, o deputado Matheus, o deputado Márcio e o deputado, todos os membros aqui da nossa comissão, né, o deputado Fernando, todos eles, que é o nosso ex-presidente, a participação que a Assembleia tem tido também na questão dos voos internacionais, voo de carga ligando o aeroporto de Florianópolis aos Estados Unidos, agora o voo da Copa Airlines, que iniciou para o Panamá, começa essa noite, né? A conquista do voo através da TAP, inclusive nós estávamos em Portugal em reunião com o presidente da TAP no mês de março, representando o parlamento, não só eu, mas membros dessa comissão, em reunião com o presidente da TAP, quando ele disse lá, e só que a gente não podia dizer que era um acordo, quando ele disse que ia começar o voo, ele disse até que era 2025, né? Acho que por conta do ocorrido no Rio Grande do Sul isso foi antecipado, mas ele já tinha dito para nós lá que 2025 se iniciaria. Então o Estado volta a abrir as portas para o mundo dos investimentos, para os possíveis parceiros, seja na América do Norte, seja na Europa, até por uma questão de proximidade de cultura e de tudo mais, né? Muito mais fácil com eles do que com as outras regiões do mundo, mas que também devem ser exploradas. Não sei se o senhor quer fazer mais alguma colocação. Mais uma vez agradecer, dizer que estaremos então no Uruguai daqui a 2 semanas e com possibilidade também de alguns contatos comerciais lá e ficamos à disposição se essa casa quiser que algum representante nos acompanhe, falamos também. Se o senhor nos mandar um ofício certinho e com temos que receber isso, o senhor manda para nós, provavelmente, se vier o convite, algum dos nossos membros vai acompanhar. Eu indago se algum deputado gostaria de fazer mais alguma colocação. Então, antes de encerrar, agradeço a participação de todos e declaro encerrada a presente reunião. Obrigado.